Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer uma mega revisão de direito penal. A gente vai fazer junto com o Matheus. Depois eu vou deixar no grupo de vocês também quando que vai ser a data que ele vai fazer. Ele fez slides bem legais. E hoje eu estou aqui com uma revisão. E daí, no finalzinho dessa revisão, eu separei duas jurisprudências para conversar com vocês sobre um assunto que está sendo bem polêmico e importante da gente ter conhecimento. Então, vamos começar. Eu separei os pontos mais importantes sobre uma visão geral da teoria do direito penal. Então, a gente vai começar falando do tempo do crime. Quando a gente fala, existem várias teorias, mas hoje a gente vai pontuar aquela exata da qual é. Então, tempo do crime, teoria da atividade. Considera-se o momento em que o crime foi praticado, independentemente do lugar em que o crime se consumou. Então, vamos imaginar quando que ocorreu o crime, o tempo do crime. É aquele momento em que eu atirei na pessoa, independentemente do momento em que a pessoa morreu. Então, tempo do crime, tempo em que ocorreu o fato, independentemente daquele tempo que tenha sido o resultado morte. Depois a gente passa para o lugar do crime, que é a teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o momento. Ah, aqui tá errado, perdão. Eu coloquei um momento aqui. Vou trocar, depois eu corrijo, mandando para vocês o resumo certo. Considera-se praticado o lugar do crime, aquele em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Então, o local do crime é aquele em que eu atirei na pessoa, o lugar em que eu atirei na pessoa, ou então no local em que a pessoa morreu, ou no local em que ela deveria ter morrido. É muito legal a gente usar como se fosse um anagrama para a gente lembrar disso no momento das provas, principalmente quando forem provas de alternativas, provas de concurso. Então, a gente colocar na nossa cabeça a palavra luta. Toda vez que a gente for pensar em tempo do crime, lugar do crime, em princípios da criminologia, a gente vai lembrar de luta. Quando a gente falar de lugar, é a teoria da ubiquidade. Quando a gente falar de tempo, é a teoria da atividade. Então, vamos lá, de novo. Vamos gravar na nossa cabeça a palavra luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Agora vamos falar um pouquinho do abolício crime, certo? Que é a extinção de um crime devido à publicação que o extinga, que é a publicação de uma nova lei que a extingue. A gente tinha. Vamos dar um exemplo. Há muito tempo atrás, adultério era crime, certo? Há muito tempo atrás. Hoje em dia, adultério não é mais crime, porque uma nova a legislação revogou a antiga. Então, isso daqui, ele atinge, perdão, ele atinge todas as pessoas, toda a população que esteja dentro desse ordenamento. Próximo, novatio legis in melius, a criação de uma lei mais benéfica que torne a situação a ser enfrentada pelo condenado mais branda, ou seja, mais leve, mais calma. Aqui a gente tem a existência de uma lei que é severa. Vamos supor, eu estou criando só hipoteticamente fatos, tá? Vamos supor que a pessoa condenada por homicídio, ela tem uma pena de 15 anos. Essa é a lei, acabou. Mas aí depois vem uma nova lei que fala que a pessoa condenada pelo crime de homicídio, na verdade, tem 12 anos. E agora? Ocorreu uma novatio legis in melius, é como se a lei tivesse melhorado do ponto de vista do acusado, do ponto de vista do condenado. Nesse caso, a gente tem um mantra no direito penal que a gente fala: a lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. O que significa isso? A lei penal, ela não volta, só volta se for para beneficiar o réu. Então, nesse caso que eu falei, de eu tenho uma lei de homicídio que fala que a pena são 15 anos. Mas aí eu tenho uma nova lei que fala agora que são 12. Nesse caso, a pena vai retroagir. Por quê? Porque será em benefício do réu. Nesses casos, eu vou terminar de ler aqui. Nesses casos, se aplica fatos anteriores, mesmo que transitados e julgados. Então, vamos imaginar tanto abolício crimes quanto novatio legis e méritos. Se uma pessoa está presa pelo crime de adultério, por exemplo, a partir do momento em que não que deixou de ser lei, que deixou de ser crime, essa pessoa, por mais que tenha transitado e julgado o processo dela, ela foi liberta, certo?
Próximo, novatio legis impégios. Criação de uma lei que é mais severa. Aqui a gente vai prestar atenção em 2 fatores. Primeiro fator, vamos imaginar com um exemplo, a pena de homicídio, que é 12 anos. E daí chega uma nova lei, que agora a pena de homicídio é de 15 anos. E agora? Como a gente viu anteriormente, a lei penal ela não retroage, só se for em benefício do réu. Nesse caso, uma nova lei que pesou mais. Olha o nome, melius, melhor, isso do ponto de vista do acusado, in melius, melhor, in pejus, pior. Então, nesse caso, não retroage, porque só iria retroagir se fosse em benefício do acusado. Não retroage. Agora, vamos falar um pouquinho do princípio da extraterritorialidade. A aplicação da lei brasileira em crimes cometidos no exterior. Nós temos 2 modalidades, a incondicionada e a condicionada. Eu fiz esse resumo de noite, então eu tô vendo que tá cheio de errinhos bobos de digitação, mas depois eu corrijo bonitinho e mando para vocês no grupo. Vamos começar a falar da incondicionada. A incondicionada é o seguinte: vai se aplicar a lei brasileira quando forem cometidos esses crimes, independentemente de requisitos, que é o contrário da lei, é o contrário desse princípio quando ele for condicionado. Quando ele for condicionado, irá se aplicar a esses crimes cometidos só que, nossa, que cachorro. Só que contudo com os requisitos. Então, ó, princípio da extraterritorialidade incondicionada. Aqueles crimes praticados contra a vida ou liberdade do presidente da República não precisa de requisitos. Crimes praticados contra a vida ou a liberdade do presidente da República serão aplicadas à lei brasileira. Contra a administração pública ou contra quem esteja a seu serviço. Eu já vi cair em concurso público essa parte aqui, né? Porque pega, às vezes a gente grava contra a administração pública, mas também contra o oficial que esteja ao seu serviço. Genocídio cometido por brasileiro ou por pessoa que esteja domiciliada no Brasil. Então, nesses 3 casos, crimes contra a vida do presidente da República, ou a liberdade, contra a administração pública ou quem esteja ao seu serviço, e genocídio cometido por brasileiro ou domiciliado no Brasil, não precisa de requisitos. Foram cometidos esses crimes, então aplica-se a eles a lei penal brasileira, certo? Agora entramos nesse princípio condicionado. Quando a gente lembra de condicionado, significa que existe uma condição. Isso quer dizer que contém requisitos. Eu listei os crimes aqui, a gente vai falar sobre eles e depois a gente vai falar dos requisitos para que esses crimes sejam julgados pela lei brasileira. Então, olha só, os crimes agora. Crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. A gente pode falar, por exemplo, né, tem a história da Lei Maria da Penha, como que a gente conseguiu chegar nessa lei, né, que foi por meio de decisões internacionais. Violência, racismo, violência contra a mulher, por exemplo, são crimes que o Brasil obrigou a reprimir. Então, por exemplo, esses crimes listados são uns que, seguidos os requisitos, poderá ser aplicada a lei brasileira. Praticados por brasileiros. Então, crimes praticados por brasileiros, dependendo se seguir os requisitos, poderão conter a lei penal brasileira, certo? Depois, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, quando cometido no estrangeiro e lá não julgados. Aqui não é ou, aqui é e. Então, tem que ser praticado em aeronaves ou embarcações brasileiras, tem que ser cometido no estrangeiro e lá não julgados. Ou seja, o crime não pode ter sido julgado lá. Por que isso? Porque se foi julgado lá, por exemplo, a pessoa foi absolvida, a gente vai ver isso mais tarde, não vai poder o Brasil impor a sua lei penal, ok? Então, a gente viu os crimes, agora vamos para os requisitos para que esses crimes condicionados possam ser aplicados à lei brasileira a eles. Primeiro requisito, entrar o agente em território nacional. Isso a gente vê muito em filme, né? Muito em série, a pessoa fica foragida, não pode entrar no seu país de origem, porque se entrar, é presa. Ser o fato punível também no país em que foi praticado.
Então, vamos imaginar. Eu vou usar como base a maconha, né? Tudo bem que a maconha, ninguém vai ser preso por fumar maconha, mas vamos imaginar. Aqui no Brasil, fumar maconha é dado como crime. É uma conduta típica. Por mais que o legislador entendeu que não é um crime tão severo e que a prática das sanções não são como a prisão ou qualquer outra coisa, e sim com acompanhamento, é, grupos, né, de apoio, mas enfim, continua sendo crime. Então vamos imaginar que aqui no Brasil a utilização de drogas ilícitas, como a maconha, é crime. Só que lá na Jamaica não é. Então, lá na Jamaica, se você estiver lá na Jamaica, você pode fumar a sua maconha. E daí você fumou a sua maconha lá, só que a hora que você chegou no Brasil, você foi punido aqui, porque aqui é crime. Isso pode acontecer? Não, isso não pode, porque o fato que o país está te punindo tem que ser punível também no local em que você cometeu. E nesse caso, não configura assim. Então, dessa forma, não seria possível ser julgado. Estar o crime incluso no rol dos quais a lei brasileira autoriza extradição. Esse é um rol taxativo, tá lá todos os crimes pelos quais o Brasil admite a extradição. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. A gente falou disso aqui, né? Vamos imaginar que o agente entra no território nacional. O fato é punível no Brasil e na Jamaica. Só que lá na Jamaica o agente foi absolvido. Ele foi absolvido do crime. Ele vai poder ser julgado pela lei brasileira? Não. Por quê? Porque ele foi absolvido. Ou então, cumpriu pena lá na Jamaica. Ele cometeu um crime na Jamaica, ele entrou em território brasileiro, é crime aqui no Brasil também. Só que lá ele já cumpriu a pena dele, ele ficou 2 anos preso por causa disso. Ele pode vir para o Brasil e ser preso novamente? Não, tanto por causa desses requisitos, como também pelo um princípio no direito penal, que é que ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo crime. Então, um crime, uma punição. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Aqui a gente vê novamente a aplicação daquele princípio de que a lei não retroage, salvo em benefício do réu. Então, se tiver uma lei mais favorável, que veio depois, ela será dada ao condenado ou ao acusado. E se tiver uma lei que já exista nesse tempo, eu fui julgado conforme essa lei. Depois chegou a lei mais branda, a lei mais grave, a gente acabou de ver isso. Ela não vai retroagir porque ela seria para malefício do acusado. Agora a gente vai entrar em erros. É algo que cai bastante também em prova, principalmente prova da Polícia Civil. Cai bastante erro essencial, erro sobre a pessoa, execução, objeto. A gente vai falar de todos hoje, mas a gente vai falar, claro, de forma superficial, porque é uma revisão. E seria bem legal para quem pretende prestar um concurso se aprofundar nessas partes. Erro de tipo essencial. Falsa percepção da realidade. Então, você acredita estar vivendo uma coisa, mas na verdade você está vivendo outra. Nós temos 2 tipos de erro de tipo essencial: o excusável e o inexcusável. O nome mesmo já diz bastante coisa para gente. Então, quando a gente fala do erro de tipo excusável, não pode ser evitado, qualquer pessoa nessas circunstâncias incorreria em um erro. Por exemplo, vamos imaginar que você está fazendo uma caça com algum amigo seu. E daí esse amigo fala para você: olha, eu vou jogar você dentro de uma casa com uma arma e junto vai ter um animal, uma onça. Vou jogar só na casa, só vai ter vocês dois, a onça e você. E você tem que caçar a onça. Tudo bem? Tudo bem. Aí essas pessoas são trancadas lá dentro. E daí esse cara tá lá, ele vê alguma coisa se mexendo atrás do sofá e ele atira. E na verdade era uma criança, não era uma onça. A onça sumiu. Nesse caso, erro de tipo excusável. Por quê? Não poderia ser evitado. Se vocês entendem, estava escuro, estava de noite, ele sabia, ele tinha ciência que tinha outro animal ali dentro com ele. Ele jamais imaginaria que tinha uma criança lá, até mesmo porque ele foi avisado que na casa só estaria ele. Nesse caso, qualquer outra pessoa que você coloque nas circunstâncias dele cometeria o mesmo erro. E é assim que a gente vai conseguir distinguir esse erro de tipo essencial excusável. Pensa assim, ó, eu
no lugar dessa pessoa, faria a mesma coisa que ela? Cometeria o mesmo erro que ela? Nas mesmas circunstâncias, eu teria agido da mesma forma? Se sim, então é algo que era imprevisível, não tinha como prever. Não que ele não agiu da forma incorreta. E nesse caso, é um fato atípico, um fato que não configura crime. Porque se ele não era previsível, se eu coloco qualquer outra pessoa nessa função e a pessoa age da mesma forma, eu vou excluir o dolo e a culpa do agente. E ele não vai responder pelo crime. Só que daí a gente também tem um outro, que é o erro de tipo essencial inexcusável, que é aquele em que, se você se colocar na situação, na conduta daquela pessoa, você teria feito diferente. Era perceptível, era previsível, você poderia ter agido de outra forma. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você sai para caçar de dia, entendeu? Um grupo de caça, e daí você vê um movimento numa árvore e você atira, e daí você acerta um companheiro seu. Era previsível que você estava em um grupo de caça durante o dia, tudo iluminado, e que por um barulhinho você atirou, matou outra pessoa? Era previsível que isso poderia ter dado errado? Sim, era previsível. Por desobservância, cuidado de ter evitado ocorrendo sob uma conduta negligente ou imprudente. A gente viu também o que era isso na outra revisão. Uma conduta negligente. Eu deixei de agir com o cuidado que eu precisava. Então, eu estou em um momento de caça, eu preciso ter atenção, eu preciso ter cuidado, eu preciso estar atento a todo momento, certo? Ou imprudente, eu faço uma manobra, eu tenho uma conduta que não é segura para todos que estão ao meu redor. Agora vamos falar um pouquinho sobre o erro, sobre o objeto. Ocorre quando a gente supõe que sua conduta recai sobre determinada coisa, sendo que, na realidade, ela incide sobre outra. Isso daqui é bem tranquilo de entender também, né? Aqui é um exemplo que a gente pode dar. Por exemplo, é, eu vou roubar um carro e eu vou roubar um quid. Só que daí eu acredito estar roubando um quid, mas eu estou roubando, na verdade, um HB20. Erro sobre o objeto. É claro que isso nos crimes em si a gente configura de outra forma, né? Mas recai um erro sobre o objeto. Também não deixa de ser uma falsa percepção da realidade. Eu acredito estar roubando algo, mas eu estou roubando outro. Erro sobre a pessoa. Existe erro na representação em relação à pessoa a ser atingida pela ação do agente. A gente também encontra muitas questões sobre isso, em que a gente fala, principalmente quando a gente fala de homicídio qualificado. Porque a gente fala assim, ó, ele estava pretendendo matar a esposa, mas ele matou a filha. E aí, ele vai responder por feminicídio ou ele responde por homicídio qualificado, por ser descendente? Ou então ele queria matar a própria filha. Vamos imaginar assim. A filha é menor de 12 anos. Ele queria matar a própria filha, mas ele acabou matando a sua esposa. E aí? Ele errou a pessoa, né? Essa representação. Ele queria matar um, mas ele matou o outro. Ele responde como se tivesse atingido a pessoa que pretendia atingir. Vamos entender isso melhor. Vamos imaginar, então, que um pai que ama a sua filha é maravilhosa para ele, só que tem problemas com a mãe. Ele descobre que a mãe dessa criança, a genitora, tá traindo ele. E daí ele vê um cabelo deitado no sofá e ele atira essa pessoa, acreditando estar matando a mãe. Quando ele vai ver, era sua filha. Ele entra em desespero. Vamos para duas partes, né? Primeiro, aqui cabe perdão judicial, porque, como eu falei no começo, ele era apaixonado pela filha. Ele jamais pensou em fazer qualquer tipo de mal à sua filha. E aí, cabe? Será? Perdão judicial? Não, não cabe perdão judicial. Por quê? A gente viu que perdão judicial só tem duas hipóteses de cabimento, que são o homicídio culposo, certo? E a lesão corporal culposa. Nesse caso, como que foi o homicídio dele? Foi culposo? Não, foi doloso, certo? Por quê?
Dolo direto ainda, não era dolo eventual. Ele não achou assim, eu vou atirar no sofá, e independentemente do resultado que eu obtenha, tá tudo bem. Se eu matar, ok, se eu não matar, ok. Não, ele atirou no sofá com a intenção de matar, com ânimos de matar, ânimos de ferir, certo? Então, a gente consegue compreender que ele não pode ser dado como homicídio culposo. Nossa, mas ele matou a filha sem querer. Ele não queria matar a filha, mas ele queria matar alguém. Como ele responde como se ele tivesse atingido a pessoa, nesse caso, não tem um cabimento de perdão judicial, certo? Vamos relembrar: o homicídio doloso. Nós temos o dolo direto e o dolo eventual. O dolo direto é a intenção do agente obter o resultado morte. É aquilo que o agente quer. Dolo eventual. O agente assume o risco de perdão, o agente não se importa com o resultado. O agente realiza aquela conduta e fala: se morrer, bem, se não morrer, amém. É exatamente isso. E no homicídio culposo? No homicídio culposo, então, eu tenho a culpa consciente e a culpa inconsciente. Nas duas partes, eu tenho que o resultado é previsível. Por quê? Porque se o resultado não for previsível, é uma conduta atípica. Então, tanto na culpa consciente quanto na culpa inconsciente, eu tenho que colocar em mente que o resultado é previsível. Qual que é a diferença? Culpa consciente. O autor, o agente, ele até previu que isso poderia acontecer, mas ele esperava, no fundo da alma dele, que o resultado não fosse se concretizar. É o, é o que a gente tem uma bastante discussão, né, na doutrina, na jurisprudência, do homicídio em veículo automotor. Às vezes a pessoa bebe uma latinha de cerveja. Ela bebeu uma latinha de cerveja, ela virou um shot de cachaça. E aí, será que ela assumiu? Era previsível que ela pudesse matar alguém na direção de veículo automotor, porque ela ingeriu bebida alcoólica. Até aí, ok. Mas será que ela assumiu esse risco ao beber essa latinha, ao beber essa dose? Isso é algo que eu não vou discutir com vocês, porque tem toda uma jurisprudência, uma doutrina em volta disso. Então, se vocês acharem de importância esse tema, se aprofundem. Mas essa é a questão, né? Será que ele queria? Será que ele assumiu esse resultado a partir do momento em que ele tomou uma lata de cerveja? Ele falou: se eu posso sair daqui, ir embora e posso matar alguém, né? Mas eu espero que eu não mate. Será que isso passou pela cabeça dele? E a gente fala, será que se a gente se colocasse nesse lugar, seria previsível outra pessoa idônea, que tenha boa representação, boa vivência? Será que uma pessoa num lugar desse faria diferente, faria igual? E é por aí que a gente vai tomar por base. Então, a primeira coisa, erro sobre a pessoa, não cabe perdão judicial, mas ele matou a filha, que era o amor da vida dele. Não cabe. Por quê? Porque o homicídio não é culposo, o homicídio é doloso. Segunda coisa que eu vou falar para vocês, que é muito importante a gente entender também, responde como se tivesse atingido a pessoa que pretendia atingir. Então, nesse caso, o pai, acreditando estar atirando na sua esposa, atirou e matou a filha. E agora? A filha era menor de 12 anos, ele vai responder pelo homicídio qualificado pela lei do Henri Borel, certo? Assassinar, né? Homicídio contra menor de 14 anos, com a majorante de matar descendente, ou ele vai responder por feminicídio. Ele vai responder por feminicídio. Por quê? Porque ele vai responder como se ele tivesse atingido a pessoa que pretendia atingir. Erro na execução. Aqui é um famoso, a doutrina chama de desvio de golpe. Também cai bastante em concurso, principalmente da Polícia Civil, tá? Por um acidente ou erro no uso dos meios, pretende ofender uma pessoa, mas atinge outra. Aqui é bem famoso a gente olhar na doutrina a bala ricochete, né? Você atira em uma pessoa, essa pessoa desvia, bate em algum lugar e acerta outra. Erro na execução, certo? Ocorreu um desvio do golpe. Foi um acidente. Aqui ele fala acidente ou erro no uso dos meios. Vamos supor que eu esteja tentando disparar uma arma e eu erro com a pressão da arma, o tiro acerta outra pessoa. Erro na execução, é um desvio do golpe. Eu não golpeei, eu não acertei quem eu pretendia acertar.
Agora, aberratio criminis, certo? O agente pretende lesionar um determinado bem jurídico, contudo, acaba lesionando outro, seja, realiza um crime diverso do pretendido. Vamos imaginar que um cara tá na balada e aí ele vê uma menina, ele pretende estuprar ela. E quando ele vai estuprar ela, acontece alguma coisa pode ser até alheia à vontade dela e ele acaba assassinando ela. Então vamos imaginar, quando ele chegou perto dela para estuprar ela, ela se assustou, caiu, bateu a cabeça e morreu. Olha só, ele queria lesionar um bem jurídico, qual seja o crime de estupro, mas ele lesionou outro bem jurídico, qual seja a vida, certo? Ele lesionou o bem tutelado, que é a vida. Ele queria cometer um crime, mas ele cometeu outro. Quando acontece a realização de um crime diverso daquele em que o agente pretendia realizar. Erro de tipo: o indivíduo desconhece os elementos da norma penal e não sabe que pratica um fato descrito como lei. Esse daqui, a gente tem, primeira coisa, quando a gente fala sobre erro de tipo, não pode ser utilizado como justificativa para o cometimento de crimes. Então, eu cometo um crime, daí na minha justificativa eu falo assim, eu não sabia que era crime, eu incorri em erro de tipo. Independente, vai ser penalizado da mesma forma. Então, eu não posso utilizar erro de tipo como justificativa para o cometimento de crimes. Então, a mesma coisa que eu falo, por exemplo, eu estou na Jamaica, eu moro na Jamaica, eu sou da Jamaica, e eu estou lá fumando maconha. E aí eu venho pro Brasil e eu trago as minhas maconhas, essa foi ótima. Eu trago a minha maconha, eu fumo aqui, só que eu sou pega, sou condenada, e aí a minha defesa, antes de ser condenada, claro, né? A minha defesa é a seguinte: eu não sabia que era crime. Eu tô vindo de um país em que tudo bem fumar, não é crime. E aí eu cheguei aqui e ninguém me avisou que era. Essa é a minha justificativa. Eu não posso ser penalizada porque ninguém me avisou, ninguém me explicou. Independente. Independente de você ser penalizado, porque o erro de tipo não pode ser usado como uma justificativa para o seu cometimento desse crime, de qualquer crime, na verdade, não só do crime de usuário, como eu falei. Putativo, crime imaginário. O agente acredita estar praticando um crime, porém comete um fato atípico. Deixa eu ver se eu consigo imaginar algum. Deixa eu ver. Por exemplo, vamos imaginar que um homem maior de idade esteja traficando. Ele acredita estar traficando, ele se auto-intitula traficante de drogas. Só que na hora em que a polícia faz a batida, ele não estava traficando maconha, ele estava traficando tabaco. E agora? É um erro de tipo putativo. Ele acreditava que ele estava traficando drogas, ele acreditava que ele era um traficante, ele acreditava que ele estava cometendo um fato típico, estava cometendo um crime. Só que, na verdade, é um crime imaginário, porque ele não estava cometendo um crime. O crime não existia, é um fato atípico. Ele estava traficando, ele estava transportando tabaco. Então, isso não configura um crime. Agora, a gente já falou sobre os erros, a gente já falou sobre as primeiras partes principiológicas, né, do direito penal. E agora a gente vai falar sobre o concurso de pessoas. Ocorre quando dois, né? Outro erro aqui. Perdão, gente. Ocorre quando dois ou mais agentes estiverem agindo juntos em comunhão de vontades para a prática de um mesmo delito. Então, são quando pessoas se juntam para cometer crime. Exato. Quantas pessoas? Duas ou mais. Porque não tem como uma só estar presente no concurso de pessoa, né? Ou seja, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas na medida de sua culpabilidade. Por que isso daqui é muito importante a gente entender? Na medida de sua culpabilidade. Olha só, às vezes as pessoas, muitas vezes acontece isso, né? De um grupo de assaltantes, deles decidem assaltar uma joalheria. E eles combinam, olha, sem mortes. A gente quer o dinheiro, a gente quer
ter sucesso no roubo, mas a gente não quer homicídio, a gente não quer morte, a gente não é assim, não precisa matar ninguém pra gente conseguir o que a gente quer. E eles combinam isso. E todos concordam em participar desse roubo porque não vai ter nenhuma morte. Tudo bem. Só que daí chega lá na hora, no calor do momento, um dos assaltantes fala: Nossa, tá muito parado esse, esse crime. Quero dar uma agilizada. E daí ele atira no segurança. Ele dá 5 tiros no segurança e mata o segurança. E agora? Todos do grupo concorreram para o crime de homicídio, ou todos concorreram para o crime de roubo, ou todos concorreram para todos os crimes. Vocês conseguem enxergar que o delito de homicídio não foi cometido em concurso? Em nenhum momento esse grupo de assaltantes eles se juntaram com o intuito, em comunhão de vontade, eu quero e você também quer, para praticar homicídio. Essa não foi a vontade deles. A vontade deles foi para praticar roubo. Então a gente teve concurso de pessoas no crime de roubo. Todos se juntaram e falaram: é da minha vontade, é da sua vontade, é da nossa vontade que a gente realize um roubo em tal joalheria. Mas qual foi o combinado que eles fizeram antes de começar esse fato típico? Não terá morte. Só concordamos se não tiver nenhuma morte, se não ocorrer nenhum homicídio. Então, nesse caso, responde na medida de sua culpabilidade, ou seja, não irá responder, né, por aquilo em que não teve culpa. Ele não, não é todos os assaltantes que tiveram culpa de um deles decidir de última hora que queria matar alguém. Se algum dos agentes quis participar de um crime menos grave, será aplicada a pena deste crime. Ou seja, no caso desse grupo esse grupo de pessoas que cometeram um crime de roubo e uma delas cometeram um crime de homicídio. Em todas essas circunstâncias que eu acabei falando, circunstância de terem combinado antes que não haveria morte, que seria só o roubo, que não teria ameaça, inclusive para dar mais uma pimentada nessa relação, nesse contexto, né? Vamos imaginar que eles não usem armas carregadas. Todas as armas estavam descarregadas, viciadas. E agora? Só que esse cara falou: eu não vou passar perrengue, entendeu? Vai que a polícia aparece lá, eu vou levar a arma com bala. Todos achavam que as armas estavam descarregadas, todos combinaram que não teria homicídio, todos combinaram em comunhão de vontades a participar do roubo e falaram não ao homicídio, não vamos participar. E aí, nesse caso, a pessoa que praticou o homicídio responderá por roubo e por homicídio, mas a pessoa que praticou o roubo, que deixou claro que não era comunhão de vontade dela participar do crime de homicídio e ainda acreditava que nem havia balas na arma, responderá pelo crime que quis cometer. O que quis participar responderá somente pelo roubo. Agora a gente vai falar da extinção da punibilidade. Tô bebendo água hoje, peço até desculpa que eu tô meio doente. Quando que ocorre a extinção da punibilidade? Morte do acusado. Primeira coisa, não tem como você julgar, não tem como você condenar uma pessoa que está morta. Anistia, graça ou indulto. A gente já falou um pouquinho desse daqui quando a gente falou de crimes hediondos, porque esses 3 institutos são vedados quando a gente fala de crimes hediondos. Prescrição, decadência ou perempção. Essa daqui é quando esses 3 são, claro, institutos diferentes, mas basicamente é quando o Estado perde, o Estado ou a pessoa, se for uma ação privada, perde o direito que lhe foi danificado, entendeu? Por exemplo, passou o tempo para oferecer denúncia, passou o tempo para dar queixa. Nos crimes de ação privada, renúncia do direito de queixa ou perdão aceito. É diferente, tá? Esses 2 incisinhos. Prescrição, decadência ou perempção não precisa da concordância da vítima. Nos crimes de ação privada, renúncia do direito de queixa, ou seja, a pessoa renuncia, a pessoa fala, não quero prestar queixa. Ou então, perdão tácito, a pessoa fala, eu te perdoo, tá tudo bem, entendeu? Não tem crime. Lembrando que o perdão tácito não pode ser dado somente a um agente. Então, vamos imaginar que tem concurso de pessoas em um crime de ação privada. Eu posso dar perdão só para um? Não. Se eu der perdão para um, tem que dar perdão para todos.
Aqui, retratação do acusado quando admitido e perdão judicial quando admitido. A gente já falou sobre ele, torna a falar que é bem importante isso tudo, cai bastante, ele é possível a sua aplicação em 2 casos, né? Tanto homicídio culposo quanto lesão corporal culposa. Lembrando também que não é um direito absoluto. Então, a gente tem que ter muito isso também na nossa cabeça. Não é um direito absoluto. Perdão judicial, eu matei meu filho sem querer. Fui dar ré, não olhei no retrovisor e matei ele. E agora? Perdão judicial, não vou pra cadeia. Não é assim que funciona. Não é um direito absoluto, é um direito relativo. Ficará à mercê do juiz compreender se você sofreu tanto com a situação que a sanção penal se torna desnecessária. Então, lembre-se, não é um direito absoluto. Matou fulano, matou ciclano, não tem o direito ao perdão judicial. É um direito relativo. Fica a critério do juiz compreender a situação e entender se dará ou não o perdão judicial. Todos os casos listados acima precisa ser declarado por decisão judicial. Claro, tem alguns casos que não, né? Como a morte do acusado, mas perdão judicial, retratação do acusado, precisa ser declarado por uma decisão judicial. Aí aqui eu falei com vocês sobre medida de segurança. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em falta, outro estabelecimento adequado ou quando o acusado está sujeito a tratamento ambulatório. Aqui eu vi uma questão muito legal esses dias, que eu estava fazendo algumas peças da OAB, da prova de alternativa. E tava assim, o surdo-mudo que cometeu um crime, ele foi enviado a uma a um tratamento psiquiátrico. Tá correta essa alternativa? Gente, e por incrível que pareça, da primeira vez que a gente lê, a gente fala, tá correto, né? Mas a gente volta e lembra. Surdo-mudo não contém nenhuma incapacidade mental, certo? Incapacidade mental absoluta, que faz com que ele não distingue o certo do errado. Não é o caso. Então, a gente tem que parar e prestar atenção também no problema desenvolvido pela pessoa. É um problema que a incapacidade é presumida, absoluta, entendeu? Ou não é este caso, não é este o caso. Princípio da legalidade. Obrigatória sempre a existência de prévia lei penal, certo? Incriminadora. Isso daí a gente já falou anteriormente, né? Não tem como condenar uma pessoa sem lei antes que preveja esse crime. E agora, por último, a gente vai falar de um assunto bem legal, bem importante, bem presente também. Quando a gente fala de jurisprudência, de decisões, né? Que é o princípio da insignificância. A base do princípio da insignificância é que o direito penal não deve se preocupar com conduta que o resultado por si só não é suficiente grave ao ponto de existir a necessidade de punir o agente. A gente enxerga muito o princípio da insignificância quando a gente está na faculdade, a gente sempre escuta aquele exemplo do a pessoa que estava com fome e roubou uma galinha para se alimentar. Ou a mãe que estava desesperada com os filhos em casa, passando fome, roubou um macarrão para alimentar as crianças. A gente enxerga esse aí o princípio da insignificância. E uma coisa que eu vi muito caindo também, não só em concurso, mas em provas no geral, foi a questão do tem requisitos para o princípio da insignificância? Tem exceções, tem regra. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa seja reincidente. Ela cometeu um crime gravíssimo, ela cometeu um homicídio qualificado por motivo fútil. E aí agora ela sentiu fome e roubou uma galinha para ela se alimentar. Ele tem direito ao princípio da insignificância? Outro que eu não coloquei aqui, mas que seria bem legal a gente falar também, é o direito ao esquecimento, né? Esse eu vou deixar para falar numa próxima aula. Eu não coloquei ele aqui, mas eu acabei de lembrar dele. Ele é importante, é legal para falar em todas as áreas direito civil, direito penal. Mas, enfim, voltando ao princípio da insignificância. Existe essa restrição? Então, a gente vai ler, eu vou ler com vocês essas duas jurisprudências que eu trouxe. E a gente vai tirar conclusões acerca desse fato que eu falei para vocês. Então, olha só. Apelação criminal.
Então, a gente já sabe que veio de uma apelação por furto qualificado. Recurso defensivo. Absolvição por atipicidade da conduta. A admissibilidade da concessão do princípio da insignificância, no presente caso. Excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância se justifica. O que está querendo dizer aqui? Importante a gente falar. Excepcionalmente, o princípio da insignificância não é a regra. Não é a regra, é excepcional, é a exceção. Se a res furtiva, ou seja, a coisa furtada, for avaliada em valor irrisório vamos ler como valor ínfimo, valor mínimo, entendeu? Vamos imaginar um lápis, uma caneta, um chiclete. Aplica-se o princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade da conduta. Olha aqui agora, réu reincidente. Aí é o momento em que a gente... Nossa. Aí é o momento em que a gente consegue responder os questionamentos que foram feitos anteriormente. Existe a possibilidade de uma pessoa que cometeu um crime como um homicídio qualificado por motivo torpe, por motivo fútil, ser concedido com esse instituto, né? Ser beneficiado, com certeza, com esse instituto do princípio da insignificância, mesmo que ele seja reincidente? Sim, é possível. A gente acabou de visualizar isso nessa jurisprudência, que foi reconhecido o princípio da insignificância, deixando claro que é de forma excepcional, só que mesmo o réu sendo reincidente. Olha só, a reincidência do agente por si só não impede a aplicação do chamado princípio da insignificância. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça, recurso promovido, ou provido. Muito bem, vamos para o último agora para a gente terminar a mega revisão de hoje. E a próxima revisão eu vou falar com vocês do direito ao esquecimento, que eu falei um pouquinho aqui hoje, e também vou trazer mais questões, e questões inclusive sobre o princípio da insignificância. Recurso ordinário em habeas corpus. Direito penal, furto simples. Reincidência, aqui, ó, novamente, o agente é reincidente. Princípio da insignificância, incidência, possibilidade, recurso, provido. A aplicação do princípio da insignificância na linha do que decidido por esta corte pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, ou seja, a conduta do agente não colocou em risco em nenhum momento outra vida. Não era um bem tutelado, um bem jurídico tutelado, como, por exemplo, o cara tá roubando um carro, entendeu? Mas ele tá roubando um carro para ele vender e colocar comida na mesa. Não, não é assim que funciona. Veja bem, o valor é irrisório, o valor de um carro é irrisório nem um pouco, né? É o que a gente falou, uma galinha, um macarrão ou outras coisas também. Onde eu parei, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica causada em ausência de periculosidade social. Ou seja, eu vou roubar uma galinha, mas para ninguém prestar atenção no que eu estou fazendo, eu vou explodir o quarteirão do lado. Não. Olha só, periculosidade social. Coloquei um monte de gente em risco para cometer um crime que, por mais que tenha presente o princípio da insignificância, não pode ser aceito. No julgamento conjunto dos habeas corpus, o plenário dessa corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede por si só a possibilidade de atipia material, ou seja, a possibilidade da concessão desse instituto que é princípio de insignificância. Também foi acolhida a tese que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto eventual sanção privativa de liberdade, deverá ser fixada. Isso quer dizer que, se for admitido ou afastado, a questão da sanção privativa é uma questão à parte, né? Como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do artigo 33, parágrafo 2º do CP, no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. No caso em análise, trata-se de furto simples de um botijão de gás usado, avaliado em R$80. Então, olha só, gente, aí a gente já viu o valor irrisório, né? Um botijão de gás, não era nem novo, era usado,
que tinha o valor de R$ 80. Se vocês querem saber, eu até achei caro o valor do botijão de gás, porque normalmente eu estou acostumada a ouvir exemplos com um valor muito irrisório mesmo. Por exemplo, roubou um chiclete de R$ 3,50, roubou uma galinha, não sei o valor de uma galinha, mas vou chutar aqui, sei lá, deve ser mais de R$ 50, enfim. Deve ser bem menos, né? Mas a gente está acostumado a ver esse tipo de valor, né? Um valor bem ínfimo mesmo. Aqui eu já achei até um valor alto para aplicação do princípio da insignificância. É R$ 80. Ele roubou um botijão de gás usado, em que a res furtiva, além de ser de pequena monta, então a gente já consegue entender que esse tribunal aqui entendeu que R$ 80 é de pequena monta. Então a gente já consegue passar esse valor também para outras coisas, né? Vamos supor que alguém roube, por exemplo, isso daqui já abre um precedente, né? Alguém rouba um livro, vamos imaginar, um livro que custa R$ 40. Já é de se pensar, já abre inúmeros precedentes, né? Porque se reconheceu que R$ 80 é de pequena monta, 40, menor ainda, né? Ademais, não está caracterizada a habitualidade deletiva específica em delitos patrimoniais, ou seja, que vou traduzir. Não está configurado que a pessoa sempre roubou, a pessoa sempre rouba essas coisas de cunho patrimonial, ou seja, de dinheiro mesmo, que você não seja dinheiro, né, mas que tenha o objetivo de se transformar em dinheiro para frente. Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, olha só. Então, nesse caso aqui, a pessoa foi condenada, claro, no outro também, né, porque foi apelação, mas enfim. A pessoa é que o outro não falou o que furtou, né? Deixa eu ver. O outro não falou que furtou. Mas aqui a pessoa furtou o botijão de gás por R$ 80 e o juiz Calma. O juiz de primeiro grau entendeu que era furto, furto simples, mas ele entendeu como furto, né? Que reconheceu a aplicação do princípio da insignificância e absolveu o paciente do delito de furto. Então, olha só, aqui ele foi absolvido pelo furto do botijão de gás, que foi avaliado em R$ 80, certo? E no outro foi também absolvido, né? E aqui eu trouxe esses dois, porque os dois, eles mostraram pra gente a mesma coisa, né? Que é possível a aplicabilidade desse instituto, mesmo que a pessoa seja reincidente. Então, gente, hoje foi isso, né? A nossa mega revisão. Eu falei sobre os pontos mais importantes do processo do direito penal, né? Da parte geral. Se fosse para eu falar para vocês estudarem mais profundamente algumas coisas, eu falaria sobre o princípio da insignificância. E além dele, concurso de pessoas. Deixa eu ver o que mais. Concurso de pessoas e lembrar da luta. Lembra? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Se você normalmente nunca vi em concursos ou em outras provas falarem para explicar. Explique a teoria da atividade. Eu nunca vi isso, né? Normalmente são alternativas perguntando qual teoria se aplica ao tempo do crime, qual teoria se aplica ao lugar do crime. Normalmente a gente observa isso, né? Então, fica aí a dica para aprofundar os estudos, né, no tempo do crime, no lugar do crime, concurso de pessoas, certo? E princípio da insignificância. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato. Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp pessoal, que já está no grupo de vocês. Eu vou enviar esse arquivo lá para vocês, e semana que vem a gente tem uma outra revisão em que eu vou trazer alguns outros pontos que não foram adotados nessa reunião de hoje, mas eu vou focar em trazer mais questões, mais exercícios para vocês. Vou ver se eu trago bastante também da OAB, que com certeza para vocês que estão no terceiro ano já chega. É isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente está disponível para falar com vocês.